Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo onde eu vou trazer sobre o Ho'oponopono, a arte, a filosofia ancestral e milenar havaiana, conhecida como Ho'oponopono. Eu sou Priscila Passamani, psicoterapeuta holística, e eu tenho uma verdadeira paixão pelo Ho'oponopono. Ho'oponopono não é religião. De uma vez por todas, você precisa entender isso. Na verdade, o Ho'oponopono, ele já virou um estilo de vida. Se você já é praticante do Ho'oponopono, se você já faz as 4 frases do Ho'oponopono todos os dias, é porque você já incorporou as 4 frases na sua vida e já virou um estilo de vida. Ho'oponopono, ele significa Ho'oponopono. Pode ser dividido em 2 palavras. Ho, curar, acertar. Oponopono, os erros ou os passos do passado. Então, traduzindo, Ho'oponopono significa acertar os passos do passado, corrigir os erros do passado. Sabe aquele sentimento de culpa que você carrega? Aquele sentimento de mágoa porque você deixou alguém te ferir no passado? Ou simplesmente porque alguém te feriu no passado e você não consegue liberar perdão para essa pessoa? É aí que você usa as 4 frases do Ho'oponopono. Lembrando que cada frase do Ho'oponopono tem um significado. E eu vou deixar o significado dessas frases aqui embaixo. Por quê? Eu não quero que você se prenda ao significado das frases, porque quanticamente, espiritualmente, as frases elas já vão trabalhar no que precisam passar por uma limpeza, por uma purificação dentro de você. Eu posso ter vivido uma situação até parecida com você, só que eu interpreto essa situação de uma forma e você interpreta de uma outra forma. Então, as 4 frases, elas trabalham em mim de uma forma e em você de outra forma. Então, não se prenda a significados, se prenda a você trazer essa bênção que é o Ho'oponopono para a sua vida. Da onde eu estou tirando todas essas informações? Desses 2 livros aqui, Limite Zero, que foi escrito por Joy Vitale, e esse daqui, o grande livro do Ho'oponopono, que foi escrito por 3 autores. Eles têm a mesma história, porém contado de formas diferentes, porque cada um tem um mapa mental. Da mesma forma que eu disse, nós podemos ter vivido a mesma situação traumática, só que eu vou enxergar de uma forma, você de outra. Quando a gente faz Ho'oponopono, ele limpa em mim de uma forma e você limpa em você, ele limpa em você de outra forma. Quando a gente pratica as 4 frases do Ho'oponopono, a gente está permitindo que a divindade, a sua divindade, qual é a divindade que você acredita? Deus, Shiva, Tao, Jesus, Buda? É a sua divindade que você vai estar entregando essas 4 frases, porque espiritualmente e quanticamente ela vai começar a fazer essa limpeza e essa purificação em você. Eu falo que Ho'oponopono, ela não tem ligação nenhuma com nenhum tipo de religião, mas ela é uma ferramenta, ela é uma prática espiritual. O que é espiritualidade, Priscila? Espiritualidade é aquilo que a gente acredita, mas a gente não vê, a gente não pega. É algo que não é tangível, mas existe. Como a luz, a gente sabe que existe, mas a gente não pega a luz. Então, o Ho'oponopono é uma prática espiritual, que você fala as 4 frases e a divindade, ela entende que você precisa passar por essa limpeza, essa purificação, esse cancelamento de memórias negativas, que pode ser algo que você não consegue se perdoar, que é a tal da culpa, você tem que limpar isso, ou aquela situação que te machucou, que te feriu no seu passado, e o seu passado pode ter acontecido ontem, o seu passado pode ter acontecido agora, há pouquíssimo tempo. Você pode ter escutado uma palavra, uma frase, algo que alguém fez com você agora, ontem, hoje, há poucos minutos atrás, que feriu você na sua alma. Então você vai pegar essas 4 frases e você vai falar para poder começar a fazer a limpeza disso que foi instalado em você. Priscila, eu preciso repetir as frases quantas vezes? Quantas vezes você quiser. Isso. Não se prenda e não se coloque em mais padrões. Nós vivemos
muito encaixotadas, muito encaixotados dentro de padrões já pré-estabelecidos ou pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos tutores, por quem nos criou. Não vai ser agora, na sua fase adulta, onde você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida, que você vai se permitir se colocar mais dentro de caixinhas. Você vai sentir quantas vezes fica confortável para você fazer as 4 frases do Ho'oponopono. 1, 2, 10... 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, faça. 108, faça. 77, faça. 45, faça. 100, faça. É você quem vai decidir. Não tem uma regra. Não tem. Então você vai fazer quantas vezes você sentir que ficou legal para você. Se você precisa de um objeto, de um terço, de um cordão espiritual Orion de 77 contas, de um japa-mala, você vai pegar e você vai trazer isso como um amuleto, como um objeto que vai te orientar, que vai te dar um direcionamento na hora que você for fazer a prática do Ho'oponopono. Mas não, eu quero que você saiba que não tem algo que é obrigatório você fazer. Não tem, você vai fazer do jeito que você quiser. O Ho'oponopono, ele tem alguns pilares que eu quero trazer para você. Ho'oponopono, ele tem assumir 100% de responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida, as 4 frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata, lembrando que as frases é você que vai colocar na ordem que você também se sentir bem. Não tem assim, aí tem que ser aqui, essa e essa. Não, é você que vai fazer as frases da forma que você se sentir confortável, tá bem? Nós temos a prece da purificação. O que é a prece da purificação? Foi uma prece escrita pela própria Morna Simeona, que é a Kahuna do Havaí. Ela escreveu essa prece. Nessa prece tem um espaço aonde você vai colocar o problema, a situação, a pessoa que você precisa trabalhar, aquele desafio ali que você está passando ou que você passou. É para cortar o cordão energético que te liga à situação do passado ou a pessoa ou as pessoas do passado que você não consegue liberar perdão, que você está presa e você não consegue se soltar daquilo que te fez mal no passado. Então, a prece da purificação que eu vou trazer para vocês a posteriori, futuramente, para vocês conhecerem essa ferramenta, né? Tem esse fundamento que é para cortar esse cordão energético entre você e as pessoas, entre você e uma situação, que se chama cordão Aka, que é do Ho'oponopono também. E nós temos a oração original do Ho'oponopono. A oração original, que é belíssima, por sinal, tem um decreto inicial que é bem poderoso. Depois nós temos vários, como se fossem várias afirmações, vários parágrafos, que logo abaixo de cada parágrafo vem as 4 frases do Ho'oponopono. Esses parágrafos, eles são muito universais, são situações que eu já passei, que você já passou. Como eu disse, cada um interpreta de uma forma, mas são muito familiares. Então a gente vai limpando esses acontecimentos. Por isso que é uma oração ela é muito universal mesmo, porque tudo ali a gente pode ter vivido de formas diferentes, mas a gente está usando as 4 frases para poder fazer a limpeza. E essa oração original do Ho'oponopono termina com um outro decreto, aonde a gente pede desculpas, pede perdão, limpa, purifica a Mãe Terra, que é onde a gente se sustenta, né? A Mãe Terra que nos traz toda essa força, essa conexão com o nosso ser. Então nós temos, além de tudo isso que eu trouxe, nós temos ferramentas oficiais, ferramentas não oficiais, que eu vou trazer também nos próximos vídeos. Então o Ho'oponopono que eu queria falar para vocês é muito isso, assim. Não se prenda à quantidade de vezes que você vai repetir. Nós temos essas ferramentas todas que eu trouxe, que é assumirmos 100% de responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa vida, as 4 frases, a prece, a oração, ferramentas não oficiais,
ferramentas oficiais. Da onde vêm essas ferramentas? Pessoas que praticam Ho'oponopono há muito tempo, que já estão passando por limpezas profundas dessas memórias que a gente acha que não tem, mas nós todos temos. E aí ela vai recebendo insights, mensagens da divindade e vai trazendo para nós ferramentas do Ho'oponopono que estão aí para todo mundo conhecer e praticar e são muito poderosas também. Agora eu quero trazer para você os atores principais do Ho'oponopono, começando com a Morna Simeona, que era uma kahuna xamã lá do Havaí. Nós temos o Dr. Hugh, que é o psicólogo que liberou a ala psiquiátrica inteira sem ter tido contato com nenhum daqueles presos bem perigosos do Havaí. E nós temos o Joy Vitale. Então, a Morna Simeona, ela era uma kahuna Havaí. O que é kahuna? É uma pessoa de autoridade. Lá no Havaí, eles tinham as tribos, vamos pensar como se fosse tribo de índio, né? E eles tinham o pajé, então lá eles tinham os kahunas. E a Morna era uma kahuna, ela tinha o poder, uma autoridade. E ela falou, bom, porque antes o Ho'oponopono, ele era secreto e ele era feito em rodas de famílias ou dentro das comunidades, quando tinha alguma coisa pendente para ser resolvido. Então eles chamavam uma pessoa de autoridade, um kahuna, um pajé, um pastor, um padre, uma figura de autoridade para então interferir ali naquela situação e dar o veredito final do que como seria resolvido. A Morna, com seu poder de kahuna, ela falou não, se Ho'oponopono já nos dá 100% de responsabilidade sobre tudo o que acontece na nossa vida, agora a gente vai cada um fazer a sua limpeza íntima dentro de você. Cada um é responsável por fazer a limpeza. Ou não, ou você continuar amargurando aí as suas raivas, mágoas, ressentimentos. Entende da onde que veio o Ho'oponopono, o fundamento do Ho'oponopono? Fez sentido para você? Depois chega o Dr. Hugh, que é o psicólogo havaiano, ele é até discípulo da Morna Simeona, e ele então é feita uma proposta para ele, Dr. Hugh, o senhor vem trabalhar aqui no hospital? Porque funcionários não paravam lá, psicólogos não paravam lá, os enfermeiros, eles tinham tanto medo que eles andavam com as costas voltadas para as paredes para não serem atacados, porque era um hospital com presos psiquiátricos muito perigosos, com problemas mentais muito perigosos. Dr. Hugh recebeu então o convite, ele ficou um pouco resistente, mas ele aceitou desde que ele ficasse no consultório e não tivesse contato com nenhum daqueles presos. Bom, o hospital então aceitou, porque não parava ninguém ali. E ele começou então a pegar os prontuários daqueles presos, ler aqueles prontuários e entender o que tinha acontecido ali, o que estava acontecendo com aqueles presos, e ele começou a fazer a limpeza e a purificação em cima de cada prontuário do preso. Existe um documentário onde 2 jornalistas entrevistam o Dr. Hugh, e Dr. Hugh, ele fala nesse documentário que eles perguntam, Dr. Hugh, o que o senhor fazia? Ele falou, nada, eu só purificava nos prontuários o que estava causando naqueles presos, porque tinha uma parte em mim. Então, vai ficar mais claro agora quando eu falar isso para você. Sabe aquela pessoa que te incomoda muito? Tudo naquela pessoa te incomoda. O comportamento dela te incomoda, o tom da voz dela te incomoda, a fala dela, a forma como ela fala te incomoda. Na verdade, ela é só um reflexo nosso. Ela é um espelho que reflete o que tem dentro da gente, dessas memórias que muitas vezes estão no nosso subconsciente. Então, a gente não consegue entender por que aquela pessoa incomoda tanto a gente. Porque de forma inconsciente existem memórias em nós que tá ali, refletindo naquela pessoa que não tem nada a ver com isso, mas que incomoda a gente, que são memórias que precisam passar por limpeza. E Dr. Hugh falava que todas aquelas maluquices daqueles presos tinha algo dentro dele, que ninguém chegava até ele
sem ter uma conexão. Por isso que existe esse pilar muito poderoso do Ho'oponopono, que a gente precisa assumir 100% de responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Então, um exemplo, você está no banco, aí começa uma discussão entre gerente e cliente. Se você está naquele estabelecimento, existe alguma coisa que você tem ali que está refletindo também e está ajudando aquela situação. Hoje você já tem o conhecimento, você vai pegar as 4 frases do Ho'oponopono e você vai começar de forma silenciosa a fazer aquela limpeza daquela situação. E você vai perceber como é mágico e como isso acaba muito rápido. E depois nós temos o Joe Vitale. Quem é Joe Vitale? É um autor, né, que escreveu O Limite Zero e o Marco Zero, com permissão do Dr. Hugh Lane, porque Hugh Lane era discípulo da Morna e Joe Vitale foi discípulo do Dr. Hugh Lane, que é o psicólogo. Como é que ficou o hospital, Priscila? O hospital, até onde eu sei, ele existe ainda, mas essa ala psiquiátrica foi fechada depois de uns 3, 4 meses que o Dr. Hugh Lane estava lá dentro, só purificando os prontuários, as situações. Alguns presos tiveram alta, porque eles foram se autocurando, e outros presos continuaram ainda precisando de tratamento, mas não mais ali naquela ala psiquiátrica. Então eles foram transferidos para outros hospitais para receber outro tipo de tratamento. Então assim, é realmente incrível e mágico. Doutor Joe Vitale ficou sabendo do Ho'oponopono. Joe Vitale, se vocês querem conhecer um pouco mais, ele é um dos atores principais, protagonistas daquele documentário O Segredo, da Lei da Atração. Então ele dá o depoimento dele ali da Lei da Atração e ele fala também, no documentário do Segredo, ele não fala de Ho'oponopono, mas tem muito material de Joe Vitale falando sobre o Ho'oponopono no próprio livro, né? Que ele teve a permissão de escrever sobre o Ho'oponopono, a permissão do Dr. Hugh Lane. Então faz sentido você pegar esse material e você ler para conhecer mais a fundo sobre o Ho'oponopono, essa arte, filosofia, esse estilo de vida havaiano. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu faço questão de te responder. Se você gostou, deixa o seu curtir, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa entender um pouco mais como funciona o Ho'oponopono, para entender até a origem do Ho'oponopono, que não é religião, está muito longe de ser religião, que qualquer pessoa pode praticar, porque a gente só está limpando crenças negativas do passado de uma forma muito simples, muito leve, muito fluida, e você vai perceber que a sua vida vai começar a ter mudanças. Na verdade, você vai se acalmar, você vai trazer paz interior para você, você vai parar de querer achar culpado fora de você, porque você vai entender que você também é uma parte daquilo que aconteceu, seja bom ou seja ruim. Tudo passa na nossa vida, tanto as coisas boas passam, quanto as coisas ruins. Nas coisas boas, a gente tem momentos de gratidão, amor, felicidade, alegria, e nas coisas ruins, a gente pega como aprendizado de vida. Então, eu quero agradecer que você ficou comigo até agora. Deixe aqui embaixo seu comentário. Se ficou com dúvida, compartilha, deixa seu like, eu vou amar saber. E não se esqueça que eu vou trazer mais conteúdos como esse. Então deixa aqui embaixo para eu saber o que você quer que eu traga, o que você gostaria de entender mais sobre Ho'oponopono. Eu amo vocês mesmo e eu quero que a mesma cura que chegou até mim chegue até você, do que você precisar. Um beijo, Deus te abençoe e eu te encontro no próximo vídeo.